Bom dia, pessoal. Meu nome é Eloy Oliveira, sou engenheiro de aplicação da OpenCAD. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como integrar o Python com o MATLAB, como que a gente utiliza. A ideia é mostrar que assim, eles não são ferramentas assim concorrentes, eles são ferramentas integradoras, tá? A gente integra uma na outra. Então a ideia é que a gente trabalhe em conjunto, tá? A gente não somos inimigos do Python, nem eles da gente. Então, eu vou mostrar algumas features, como instalar, como utilizar. A ideia então, é a gente mostrar todo esse universo de Python. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer aqui, nós temos comigo aqui o Leandro Oliveira e a Silvia, né? Que estão ajudando a gente aí nesse webinar. Leandro Muniz, desculpa, está ajudando a gente aí. E vamos começar então. Nas dúvidas, vocês podem postar no painel de perguntas e a gente vai respondendo aí ao longo do webinar. Bom, a ideia desse webinar é a gente começar a iniciar falando um pouquinho de requisitos de sistemas, né? Mostrar como que instala e integra o Python com o MATLAB, alguns exemplos de uso da MATLAB Engine ou do Python Engine através do MATLAB, para compilar funções MATLAB como pacotes Python, mostrar como que a gente integra o Deep Learning Toolbox com frameworks de Python e aí umas referências. Então a gente vai usar bastante o MATLAB nesse processo e vocês vão ver como é bem simples, tá? Não é nada difícil não. Bom, instalando a API Python com MATLAB. Os requisitos de sistema, é um sistema operacional 64 bits e você tem que ter o Python 64 bits em uma das seguintes versões: 2.7, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Bom, a 3.8 ela é a partir de 2020, tá? É a versão MATLAB 2020. Então, se você tiver com a versão anterior, 2019, por exemplo, só vai até 3.7. E assim por diante. Depois, no site da Mavericks tem essa lista de quais as versões do MATLAB e quais versões do Python são suportadas. E a instalação é bem simples. Por exemplo, uma instalação default no MATLAB. Você vai fazer essa instalação. Você vai no diretório, cd full file, System Python Setup Install. É importante salientar que essa instalação você precisa ter privilégio de administrador. Então você tem que executar o MATLAB como administrador ou se ele não tiver esse privilégio. No nosso caso aqui, eu já abri o MATLAB, tá? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, cd full file MATLAB root, aí é extern engines Python. Quando a gente faz isso, observe que o diretório aqui em cima mudou. Então, não necessariamente isso aqui faz parte realmente esse CD. Isso aqui é só para a gente entrar nesse diretório. Então, se eu tivesse nesse diretório, eu estou num diretório, eu vim aqui, ó, e copiar, colar e abrir, ele também funcionaria. Tá? Então, assim, é a mesma coisa. Só para vocês saberem que esse aqui é só para acessar o diretório. Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, ele abre o MATLAB root, né? E aí ele abre a pasta extern engines Python. Então, se vocês forem no Windows Explorer, na pasta onde o MATLAB está instalado, na pasta extern engines Python, vocês vão abrir a mesma coisa. Observem que ele tem essa configuração de diretórios aqui. Ele tem um setup Python, tem um diretório de instalação, tem uma lib, tem um dist e tem um build. Bom, para a gente instalar é bem simples. Você vem aqui System, escreve aqui ó, Python setup.py install. Obviamente você tem que ter o Python instalado na sua máquina, tá? Senão não funciona. Bom, a gente fez isso aqui, aí ele vai instalar, ele vai dar running build py install lib, aí ele vai instalar, ele vai copiar a build lib para onde está instalado
no meu computador, no caso, está nesse link aqui, a Anaconda, né? Esse user Anaconda, lib, Sitespath Engine. Então ele instala o engine, ele remove e escreve. Ao fazer isso, a gente está com a engine instalada. Aí a gente pode simplesmente vir aqui, ó, escrever PyVersion, e aí ele vai mostrar para a gente a versão que é do nosso Python, no caso é o 38, o executável onde está, a library e o home do Python. Pronto, está instalado o Python. Não tem nenhuma dificuldade para isso. Obviamente, a gente tem que ter o Python instalado na máquina. Então, a gente tem que instalar isso aí. É bem simples. Essa é a instalação default do MATLAB Engine no Python. Ou seja, quando a gente faz isso aí, a gente instala o MATLAB Engine default no Python. E aqui, quando a gente vai no Command Window, a gente digita PyVersion, ele aparece lá o link para a gente do Python no Command Window. Não tem nenhuma dificuldade. Essa aqui é a instalação default. Alguns casos, pode acontecer o seguinte, mas eu não quero instalar Python em forma default. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a instalação no Python num diretório diferente, num environment diferente, alguma coisa. Nesse caso, a instalação você vai no terminal do sistema operacional, como já vai no prompt, né, como administrador, e aí você consegue instalar o Python usando, você vai na pasta, mesma pasta, observe que você vai na mesma pastinha, usando o command do prompt do Windows, digita Python, setup Python build e cascar os prefixos installdir. O installdir é quando você quer instalar num diretório diferente do default. No caso que a gente acabou de fazer, a gente instalou no diretório default. Nesse caso, a gente pode, por exemplo, instalar num diretório qualquer, Python temporário, o que você quiser. E em seguida, obviamente, a gente teria que impor você traz a variável de ambiente e o Python path no diretório. Mas isso aí é bem simples a ideia. Um exemplo, então, se eu quiser instalar, criar um ambiente no Anaconda, por exemplo. Digamos, o Anaconda, digamos que eu tenho um Anaconda aqui, eu tenho esse TF2 aqui, é um ambiente, é um environment, né, do Anaconda. Eu posso criar quantos environments vocês quiserem, sem problema nenhum, no Anaconda. Tá? Então, digamos que eu quero aqui usar o TF aqui, TF2, ele está fazendo loading. Se vocês observarem aqui embaixo, ó, ele tem um link lá, c2.user Eloy Oliveira Anaconda Environment TF2. Digamos que eu queira usar esse TF2, tá? Aí a gente vai vir no Command Window, que ele está aqui, e vai fazer o seguinte, vai ser cd c2 pontos barra program files, program files barra MATLAB barra R2020B barra extern barra engines barra Python. Se a gente der um dir aqui, ou um ls, né? ls é para quem usa Linux, mas aqui o dir é para a gente ver a lista de diretórios. Tá aqui, ó. Tem aqui o arquivo setup Python, tem aqui o install dir, o dist e o build, é aquela mesma página. E aí para instalar a gente vai vir Python setup.py build install. Se a gente der esse comando aqui, eu vou dar para vocês verem. Ó, ele vai fazer o mesmo comando que ele fez no MATLAB, tá? É a mesma coisa. Mas, por exemplo, se eu quiser dar esse comando e instalar isso aqui no outro diretório, prefix igual c2 pontos barra users barra Eloy barra Anaconda 3, que é o que eu tenho instalado, envis barra tf2.
vir aqui e instalar aqui. Eu dei um enter. Quando eu faço isso, ele instala isso lá no Anaconda. E aí a gente vem aqui set env. Aí a gente pode fazer Python path. E aí a gente faz por o caminho que a gente do environment que a gente pôs, né? No caso, seria os pontos users Eloy Oliveira Anaconda 3 enves tf2. Ao fazer isso, fecha aqui. Não é esse aqui. É esse aqui. Aí a gente vai setar essa variável de ambiente para o nosso sistema. Nesse caso, esse setenv aqui, como eu estou usando o command window, ele não reconheceu esse set environment. Ele provavelmente ele vai existir ali num prompt ali do Anaconda. Se a gente abrir, por exemplo, o home aqui, e dar um launch aqui no console no Navigator, uma coisa assim, aí esse set environment vai funcionar no PowerShell, tá? Que ele vai rodar o environment. Mas quando a gente faz isso, mesmo sem setar o environment, se vocês vierem aqui, por exemplo, no TF2, vocês vão ver aqui, ó, MATLAB Engine for Python. Agora tá rodando ali, está instalando o console shortcut. O MATLAB Engine for Python, ele indica que o MATLAB foi instalado, a engine do MATLAB foi instalada para ser usado no Python. Então a gente consegue utilizar a engine do MATLAB no Python ali sem problema nenhum, usar funções do Python do MATLAB pelo Python. Vamos abrir o console, eu estou abrindo esse console para a gente ver ali como funciona. Então, aqui ó, em MATLAB Engine for Python. Se vocês observarem, está aqui o MATLAB Engine for Python. Bom, é o ambiente que eu estou, né? Deixa eu fechar esse aqui. Então agora eu vou abrir o prompt usando esse environment, né? Ele abriu aqui. Então observe aqui que tem aqui ó, o environment tf2. Quando a gente faz isso, se a gente digitar aqui Python, então a gente entrou no console do Python, sem problema nenhum. E aí a gente consegue consegue trabalhar com as funções do Python. Então, por exemplo, se eu der uma import MATLAB Engine as MMF. Ó, MMF. Se eu vier aqui mmf.magic 5, por exemplo, aqui, obj igual a mmf. Então, obj tá? Então, tem uma manhãzinha aqui, eu não estou conseguindo pegar ela. Pera aí. Ele está lá no exemplo, lá para baixo. Já já a gente faz ele. Então, a gente faz import MATLAB. Daqui a pouco a gente vai criar uma library, vocês vão ver como isso aqui fica um pouquinho mais fácil. Deixa eu continuar aqui. Tem o comando ali que eu não estou lembrando nesse momento. Bom, existem algumas limitações do Python, tá? Por exemplo, se você quiser construir diretamente no Python, como que funciona? Se eu quiser usar o MATLAB Double, para chamar o MATLAB Double, eu tenho que fazer MATLAB Double initialize none complex false. Ou seja, eu consigo criar single int, ele segue toda essa lógica aqui, tá? Então, se você chegar aqui MATLAB Double, você tem MATLAB Double, initialize none, false. Se você vier aqui com int, o int 8, você pode MATLAB.int8.
É assim que você chama o construtor dentro do Python, tá? Sem necessidade de fazer ali alguma coisa ali, certo? Bom, os tipos que são passados como argumento são interpretados como, por exemplo, se eu tiver um float no Python, ele é double no MATLAB, né? Complexo, complexo double no MATLAB, int 64, long no Python 2.7 é int 64, float not a number MATLAB, float inf é inf no MATLAB, bool, logical, string char, Unicode é char e dict, que é strings não suportadas e outras coisas. Como você pode passar também alguns containers, você tem o numeric array object, que é um numeric array no MATLAB, byte array, o int8 array, o bytes é o int8 char array, list, cell, set e tuple. Essas aí são as funções. Então, os tipos que serão retornados aí serão esse daí. No MATLAB é um pouquinho mais fácil usar. O MATLAB, se a gente for assim entrar na engine aqui, como a gente aqui tem o Py aqui version já instalado, a gente já instalou, a gente consegue usar sem problema nenhum. Como que a gente usa o Python dentro do MATLAB? Deixa eu abrir essa demozinha aqui. É bem simples, ó. Eu vou criar uma string, por exemplo, we at methods, blá, 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 blá. Então, eu crio aqui uma variável. Essa variável chama t. Está aqui, bem aqui no meu workspace. Se a gente vier aqui e digitar t, olha lá. Essa aí é a variável que a gente criou. Digamos que eu quero converter Python string para MATLAB string, ou seja, eu quero passar esse string para o Python e converter para o MATLAB. Vou usar essa função wrap, testwrap. Então, eu uso py.testwrap, wrap-t, e aí a gente consegue ver. Então, por exemplo, se eu rodar essa sessão, ele chamou a função no Python, executou, e aí ele criou a variável wrapped 1 por 3 da classe PyList. Então, está aqui essa wrapped aqui, que é uma lista do Python. Então, isso é assim que ele fez. Então, a gente acabou de utilizar. Então, a gente pode vir aqui e escrever rapid. Tá lá. Python list com as propriedades. We at methods é a primeira, they are increase é a segunda e living é a terceira. 1, 2, 3. Uma linha, 3 colunas. Foi assim que ele criou. Uma vez criado utilizando Python, a gente consegue transformar, por exemplo, hoje aqui a Rapid ela é uma PyList, né? Então a gente vai usar cell rapid e a gente vai ver o que acontece aqui. Observa agora que ele é um rapid 2. O rapid 2 agora aqui. Ele agora é um cell, ele não é mais um PyList. Então observem aqui uma pequena diferença. Quando a gente faz, ele é uma PyList de 8 bytes, 1 por 3. Agora a gente transforma ele em uma célula no MATLAB, 376 bytes, 1 por 3, o size. Então, se a gente ver aqui, ó, ele está lá. Então, ele transformou aquela matrizinha, aquela lista, em 3 colunas. 1 por 70, PyString, 1 por 68, PyString e 1 por 7, PyString. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, no Rapid 2, né? React Methods, essa é a primeira coluna. A gente pode usar a função share para poder transformar esse Rapid 2, esse Rapid 2 aqui em aqui. Pode usar ela para pegar o Uniform List.
Outro comando que a gente pode usar é o pytest_wrapper test wrapper. A gente pode vir aqui e dar um TW. O TW é o test wrapper. A gente tem aqui as informações, é o text wrapper. Ou seja, placeholder tem mais informações. E aí a gente pode vir aqui e usar o Rapid para pegar o yet, method, believe, importance, ou seja, a gente editou nosso texto. Então, se vocês observarem, é muito simples usar o Python. É só você digitar py e o comando que você quer. Se eu der um tab, por exemplo, eu tenho aqui várias opções de acordo com as libraries do meu ambiente que estão instaladas. Não tem nenhum, os modos, tudo, sem nenhum problema. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o valor absoluto aqui de menos 10, ele vai me retornar 10. Se for de 10i, ele vai me retornar 10. Se for, por exemplo, 1 menos 10i, ele me retorna o valor absoluto. Então, eu consigo também utilizar todas as funções aí do Python. Tem outras funções aqui que a gente pode usar, fazer bin, fazer breakpoint, bytes, share. Então, você consegue fazer várias funções. Se vocês quiserem, por exemplo, Eloy, eu quero usar um módulo do Python no MATLAB, como que eu faço, né? Vocês vão no seu ambiente do Python, nesse caso a Anaconda, instala dentro dele, por exemplo, qual a library que você quiser, né? O pacote, nesse caso, e aí você usa. Por exemplo, eu quero usar o py.math. O py.math nesse caso aqui não está instalado, tá vendo? Então, se a gente pode vir aqui, por exemplo, no carregar uma outra base e usar aqui as bases, por exemplo, do Python que seriam instaladas. Então, você vai reconfigurar. Você pode vir aqui no pyenv e ver qual que é o env que está instalado. Como é o Anaconda, eu estava usando o TF2, você vê que não tinha muita coisa instalada. Então, eu estou modificando aqui a instalação dele. Vai estar carregando, demora um pouquinho. Tem bastante pacotes no Base Root aqui. Está carregando os pacotes no Anaconda, pronto, carregou. Aí agora a gente pode usar. Opa, deixa eu ver se vai rodar. Não carregou. Vou fazer a instalação de novo nesse Python aqui. É muito importante vocês tomarem cuidado com essas instalações, tá? Porque se você tem essas bases, eu fiz uma base, aí eu tenho que vir aqui de novo e fazer de novo toda a instalação. Aí ele vai rodar. Aí vocês conseguem usar a, a base lá do Python. Tomem bastante cuidado com isso. Uma forma de vocês trabalharem com isso, tá? É vocês tomarem cuidado com esses ambientes. O que eu recomendo para vocês? Criem um ambiente, igual eu criei o TF2 e instalem todos os pacotes, ou seja, criem um diretório para isso. Porque se vocês tiverem vários ambientes e começa a complicar, vocês começam a causar um pouquinho de confusão. Eu estou usando esse ambiente, mas aí de repente eu mudei o ambiente, então criem um ambiente que fala, esse ambiente que eu vou usar é o ambiente que eu vou usar com o MATLAB, esse environment do Python. E aí mantém todo esse ambiente instalado aí para que não tenha problema, tá? Então essa aí é uma recomendação que a gente faz para vocês aí, certo? Bom, vamos continuar aqui. Quais são os argumentos que não são possíveis? Obviamente, a gente não consegue passar todos os argumentos, todos os tipos do MATLAB para o Python. São eles multidimensional shell cell, ou seja, vocês viram que eu transformei numa cell, né? Aquela cell, eu não consigo, por exemplo, quando eu tenho uma célula, eu venho aqui cell, e vem aqui, tem o cell,
E aqui cria uma célula. Esse cell, que esse wrapped cell aqui, ele não pode, você não consegue passar esse argumento mais para o Python. Ele vai dar erro. O cell é um deles. Structure arrays também não complexo, está lá em Integral arrays. Sparse arrays categórico, table, containers map, data types, MATLAB objects e metaclass. Esses aí vocês não conseguem passar, tá? Então, tomem um pouquinho de cuidado. Então, por exemplo, se eu vier aqui e criar um cell array, por exemplo, se eu criar um C igual a string aqui, ponto e vírgula 1, 2, por exemplo. Tem que fazer as dimensões. Aqui eu criei um cell array. Teoricamente, esse aqui não poderia, por exemplo, não consigo usar isso aqui. Ó. Conversion of MATLAB cell to Python only support for um N vector. Ou seja, ele começa a dar erro. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses tipos aí que tem. Bom, o MATLAB ele converte os dados do Python para um formato adequado automaticamente, igual a gente viu lá. Eu passei uma string e ele retornou adequadamente o tipo para a gente, né? No caso aqui, se você usar o PyString, ele tem string share int. Se for a versão 2.7. Se for a versão 3x, vai ser string share. Unicode, objeto com str vai ser um char, o PyBytes vai ser um int e por aí, daí por diante. Todos esses tipos, pessoal, se vocês verem em documentation, escrever seu doc Python aqui, ó, ele abre a documentação nossa, tá abrindo aqui, tudo isso está listado na documentação. Então, ó, tem aqui o Python, os packages, né? PyVersion, PyEnv. Então, por exemplo, default environment. Se você quiser mudar o environment aqui do Python, criar uma nova keyword, alguma coisa assim, vocês vêm aqui. Então, se eu clicar aqui no Py, ó, call Python Libraries, MATLAB Engine for Python. Então, tem aqui. Então, se a gente vier aqui, call Python Libraries, aí ele tem aqui, ó, algumas informações. Então, ele tem aqui a parte de Python Environment, né? Tudo isso aqui. E aí ele tem várias ali, informações, ó, Passing Data, MATLAB to Python, Data Type Mapping. Então, todo esse Data Type Mapping aqui, ó, ele tem. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, se a gente tiver o CMF instalado, ele consegue usar, por exemplo, como que é o Polar. Você passa o número complexo, um polar, ele vai te retornar esse tuple do Python. Então, ele tem alguns exemplos aqui bem interessantes para vocês podem testar sem problema nenhum. Então tem aqui várias informações, tá? Então, por exemplo, converte P to MATLAB Matrix. Mas obviamente isso aí são coisas bem simples. Assim, usar essas funções não tem muito por que você usar um ABS, um Absolute, ou um SQRT, ou um F. Do Python, se você tem essas informações no próprio MATLAB e vice-versa. Mas a força que eu falo dessa integração, ela está muito aqui. Por exemplo, compilar Python packages com MATLAB SDK. Isso aqui é uma força muito grande e muitas vezes a gente já tem funções, já tem pacotes em MATLAB e a gente quer simplesmente usar no Python. Então, por exemplo, como que isso funciona, tá? É bem simples. Ó, eu vou abrir aqui, deixa eu ir na pastinha lá pra gente, tá? Eu vou criar aqui um demo bem simples. Vou criar aqui my MATLAB function. Bom, eu vou vir aqui e vou criar aqui uma function.
myMATLAB, certo? Que é exatamente aqui, ó, myMATLAB function. Dentro dessa função, o que a gente vai fazer? Opa, tá aqui. Eu vou vir aqui, então tem essa MATLAB function aqui. O que eu quero fazer aqui? Eu vou retornar um y para um argumento x. E o que é essa função? Y é igual a magic x. Então, se a gente fizer, por exemplo, magic, só para vocês verem. Opa, magic 4, magic 5. Então, ele retorna uma matriz quadrada para a gente. Uma matriz qualquer. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, eu criei essa função. Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu vou testar minha MATLAB function, vou pôr aqui 3. Ele retorna 2, 1. Então, ele retorna uma matriz quadrada para a gente. Tá? É exatamente isso que ele faz. Com a função magic. E salvei aqui. Aí agora, tá aqui salva. Qual que é a ideia? Eu vou abrir o nosso Python SDK e vou criar um pacote Python. Então, o que a gente vem aqui? A gente vem no Apps, né? Procuro compiler. O compiler, library compiler, que eu estou criando uma library, então eu tenho que abrir o library compiler. Ele vai abrir o nosso. Ó, abrir. Bom, aí aqui nessa região a gente seleciona que a gente tem outras linguagens, mas a gente vai trabalhar com Python hoje. Python. Aí aqui eu venho aqui e coloco qual função que eu quero. MyMATLAB function. Aí minha library vai ter aí, você pode configurar as informações se quiser, tudo isso. Aqui você pode pôr se o runtime do MATLAB vai ser pela download ou se está incluído no pacote. Aí eu posso selecionar samples, então, por exemplo, eu posso criar uma new sample do MATLAB function. Então ele criou uma new sample. Olha lá, isso aqui é uma sample, só para testar, né? Uma amostra de como funciona. Posso colocar opções, tudo isso, files required e files para o usuário final. Bom, uma vez feito isso, é só clicar em package, escolho a pasta, né, que eu vou instalar, e aí ele começa a criar o binário. Está instalando aí, está criando o binário. Demora um pouquinho, normal, tá? Demorar. Ele criou para a gente. Se a gente abrir, ele cria aqui uma pastinha. Vamos lá no próprio MATLAB para a gente ver. Ó, ele criou, a gente pode abrir a pasta e dar um close aqui. Então, vou fechar. Observem que ele criou essa função. Se a gente abrir aqui a MyMATLAB Function, a gente tem aqui for distribution, files only, for test. Então, por exemplo, se a gente abrir for files only, ele vai ter essa característica aqui, ó. MATLAB Function Sample Get Started, e lembra desse setup Python? Tá aqui. Agora, como que a gente vai usar isso no nosso ambiente? Como que a gente faz para tudo isso? É bem simples. A gente vai abrir essa pastinha do Files Only e vai executar o setup install dentro do terminal do Python lá do nosso ambiente. Tá aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso
endereço que a gente está, né? Onde está esse aqui, está nesse todo esse link aqui. Então, eu vou pegar aqui, cd, ó, vou dar um dir, desculpa, dar um dir, tá lá, setup.python. Aí agora a gente vai fazer o quê? Python setup.py install. Instalou. Run install. Ok. Bom, uma vez instalado, aí a gente pode vir aqui, ó, e trabalhar com o nosso Python aí sem problema nenhum. Então, por exemplo, se a gente vir aqui no Python, tá? Agora eu vou escrever Python para a gente rodar o Python. Vou fazer o import da minha myMATLAB function, as MMF. Por exemplo, vou fazer o objeto igual a mme.initialize. Está inicializando, né, a minha função. Está carregando, demora um pouquinho. Ele está carregando o runtime, está inicializando do MATLAB, então, pelo menos a primeira vez, ele demora um pouco mesmo, tá? É normal. E a gente está fazendo isso tudo aqui ao vivo, às vezes a internet também dá uma enroscada aqui. Bom, mas antes, deixa ele fazendo aqui, inicializando, já já ele termina lá. O que é a ideia? Uma vez inicializado, que a gente está nesse passozinho aqui, você entra nesse result, e aí, se você dá um print, você consegue fazer tudo isso. Acho que travou. Vou tentar lançar de novo aqui o ambiente para a gente. Vou reinstalar esse ambiente aqui. Está abrindo. Está aqui. Vou abrir agora o command prompt aqui. Vou digitar Python. Para ver se está instalando myMATLAB. Aqui. Bom, deixa ele rodando aqui agora. Já estava instalado, tá? Então, ele deve estar carregando ali a. Ele está carregando o objeto ali. Vai demorar um pouquinho ali. Na hora que ele terminar de carregar, a gente volta aqui para mostrar para vocês. Bom, esse é assim que a gente usa e integra o Python, apesar de estar dando problema aqui, teoricamente. Ah, agora funcionou. O objeto está aqui. E agora a gente pode fazer result object ponto my MATLAB function. Aí a gente pode passar 4. Esse a gente dá um print result. Está lá a nossa matriz. Bom, funcionou.
Ele deu uma enroscada, deu uma travadinha, mas funcionou, tá? Então a gente consegue desenvolver essas funções, todas aí sem nenhum problema. Recapitulando, como que a gente faz, só para vocês entenderem, a gente vem aqui na no nosso MATLAB, cria uma função MATLAB, como eu criei, no caso eu usei a função magic, põe esse nome da função, passo os argumentos que eu quero, posso passar quantos argumentos eu quiser, retorno o argumento, criei minha função. Vou aqui no Apex, no Library Compiler, digita aqui, ó, Library Compiler, compilo, ele vai abrir essa telinha aqui, eu compilo aqui em Python, adiciono o que eu quero, compilo ela, aí ele vai gerar aquela estrutura aqui dentro aqui. Na pasta Distribution Files On, eu vou lá dentro do meu Python Environment, faço o processo de instalação e ok, está funcionando. Então aí funciona. Bom, é assim que a gente trabalha com Python. Obviamente, tem mais coisas aí. Uma delas, e é uma grande vantagem, é a capacidade de integrar o Deep Learning Toolbox com frameworks de Python. Então, você tem os frameworks ONNX, que tem lá o TensorFlow, Café PyTorch, MX Cornet, Cognitive Toolkit. Então, você consegue importar tudo isso dentro do MATLAB e utilizar. Então, por exemplo, se eu quiser importar o Keras Network aqui do TensorFlow, eu uso esses comandos. Se eu quiser importar do ONNX Layers, exportar ou importar, eu posso usar esses comandos. Se eu quiser usar os Café Layers, eu uso esse. Então é assim que a gente integra. Então, por exemplo, se eu for no meu TensorFlow e tiver meu model aqui, digits DAGnet weights H5, eu salvo meus pesos, eu consigo vir aqui, ó, pegar meu JSON, pegar meu digits DAG e importar o meu Keras Network. Como que funciona? Aqui são os Keras, a visão do Keras, aqui a visão do Deep Learning. Então, por exemplo, se eu tiver um conv 2D, é a mesma coisa que o comando convolution 2D layer. E para isso, tem alguns passos, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu dar um CLC, deixa eu dar um clear. Se vocês vierem em home, em add-ons e get add-ons aqui, opa, acho que meu MATLAB deu problema. Deixa eu fechar e reabrir ele. Vou reabrir meu MATLAB aqui, que ele deu um pequeno problema. Mas a ideia é o seguinte: eu vou abrir o meu add-ons. Dentro do meu add-ons, a gente tem alguns toolbox, alguns support packages. Tá? A ideia ali tem uma support package que é Deep Learning Toolbox, que é das TensorFlow, que é das Network, não me engano o nome assim, em que você baixa todo tipo uma toolbox, mas na verdade é um pacote de suporte que vai ter esse comando aqui, ó, import Keras network, import Keras layer. Então, ele tem esse comando aqui. E aí você consegue importar redes direto do TensorFlow, do Keras. E tudo isso para outras coisas também, para o café e para o network. Vamos só reabrir aqui o meu MATLAB. Está aberto aqui. Eu já instalei esse, esse add-on, tá? Então, a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tô abrindo aqui. Eu tive que reabrir o MATLAB, então ele ficou um pouquinho lento. Também tem muita coisa rodando aqui, o Anaconda. O computador tá um pouquinho lento. Mas vamos lá. Add-on Explorer.
Se eu vier aqui e escrever aqui, ó, eu quero ver o TensorFlow. Vou pesquisar só. Aí vai estar Deep Learning Toolbox Importer for TensorFlow Keras Models. Então, eu vou abrir ele aqui, dou um clique nele e vou mandar instalar. Eu já instalei, então vou mandar instalar de novo, mas ele já está instalado aqui no meu computador. Então, ele vai fazer o que? Ele importa modelos TensorFlow Keras. Você pode importar modelos pré-treinados. Então, assim, já existem alguns modelos pré-treinados, no caso do Digits da Agnet H5, por exemplo, ele já está pré-treinado, que você consegue simplesmente importar ele e já usar. Deixa eu recarregar aqui, mostrar para vocês. Aí você dá um accept, aí ele vai fazer o download, vai instalar e configurar a instalação. Está fazendo o download, instalação. É rápido, ele não é grande. Então ele é rapidinho. Existem outros, por exemplo, aqui embaixo, se vocês observarem, enquanto ele instala, ele está fazendo, ele mostra o do AlexNet Network. Então você tem várias possibilidades de usar redes pré-treinadas de outros frameworks compatíveis, é o NX aí, tá? Então está instalando. Terminando de instalar. Bom, uma vez instalado, deixa ele terminar de instalar, eu vou adiantando aqui para vocês. Eu criei uma demonstração para mostrar para vocês como é toda essa. Como que é, né? Funciona isso aí. Está um pouquinho lento, que está instalando. Fechar ele aqui, que ele está travando o computador. Acho que o meu WhatsApp estava de novo. Para variar. Agora está instalando. Essa toolbox ela vai ajudar a gente a ter capacidade de pegar modelos pré-treinados. Já instalou. Okay. Então está instalado aqui. Bom, uma vez instalado, eu criei um script aqui, bem simples, tá? Eu usei um live script aqui. Na verdade, eu pré-treinei, porque demora um pouquinho, então eu vou mostrar para vocês o que a gente fez aqui. Primeira coisa, eu usei esse comando import keras layers. Eu importei os layers do Digits da Agnet H5, tá? Aí eu tenho
uns datasets aqui que eu usei para reconhecer dígitos. Eu peguei os dados, então eu vou rodar aqui esse dois aqui, ó, Run Advanced, Run Advanced. Aí eu criei, o que, que eu fiz aqui? Eu criei alguns deu algum problema na instalação. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele está falando, precisa instalar o suporte package. Deu algum probleminha na instalação? Deixa eu ver, mas basicamente, quando ele vai fazendo, eu pego esses dígitos e aí eu treino uma rede usando o Deep Learning Toolbox, tá? Então eu uso o Train Network, que é uma ConvNet, com os dígitos, com os layers do Keras que eu busquei, né? Então eu busquei os layers e treinei a rede. Aí ele demora aqui em torno de 5 minutos para treinar essa rede com 20 épocas no máximo. Aí eu leio a imagem, tá? Aí eu sei essa imagenzinha aqui 5. Aí eu pego, classifico usando a ConvNet, então ela classifica e o resultado dela é 5. E eu pego uma rede pré-treinada, então eu pego uma rede pré-treinada em Portkeras Network, tá? Que é usando esse netfile, e aí eu pego e tenho o mesmo resultado aqui, que é a Classification Result. A vantagem disso é o seguinte, se a gente vier aqui dar um plot dessa rede, ok, o layer não está aqui. Deixa eu dar um load novamente. Vier aqui e der um plot, a toolbox está com algum probleminha. A toolbox deu algum problema nesse add-on dela, na instalação. Então eu não estou conseguindo rodar ela de novo aqui. Mas esse aqui é o LiveScript, eu tinha rodado antes. E ele mostra os resultados para a gente aqui que ele conseguiu alcançar, que é o mesmo, tá? Então, assim, se ao fazer essa classificação, seria o mesmo. Então, é o mesmo resultado. Eu recomendo que vocês testarem, vocês podem testar isso aí depois. É só vir aqui no Manage do Add-on, no Get Add-ons e instalar esse TensorFlow aqui, esse Deep Learning Toolbox Importer, for TensorFlow Keras Models, e aí vocês conseguem fazer todo esse processo. Todo esse processo, se vocês, eu vou abrir o Explorer deles, todo esse código aqui está no próprio descrição dessa toolbox, tá? Então, se eu vir aqui, ó, aqui, ó, na própria toolbox tem tudo aqui, ó, como que importa o Keras Layer, como que faz isso aí, treina os dados com a rede ConvNet, usa os datasets de imagem, usa uma rede pré-treinada, e vocês vão ver que o resultado é o mesmo. E se vocês plotarem o que é o que eu estava tentando fazer, esse ConvNet testado, treinado com Deep Learning e a rede importada, vocês vão ver que é a mesma. Assim, não tem diferença nenhuma. Essa é a ideia. E, obviamente, não tem diferença porque eu importo os layers do DigiNets
H5 aqui. Tá? Essa é a ideia desse demo aqui que não deu certo por causa dessa. Deixa eu ver se eu consigo abrir ainda esse path aqui, para ver se há algum problema na instalação aqui. Deixa eu ver se a gente consegue abrir. Esse é o digit dataset do Neural Network. Vamos ver se a gente consegue rodar de novo. Não, ele está com um problema no suporte package, teria que reinstalar. Hoje todos os problemas que tinham que ter dado, deram. E tudo estava funcionando. Então eu peço até desculpa aí para vocês que alguma coisa aconteceu aqui no problema, no computador. Bom, tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, eles estão disponíveis nas documentações. Então, aqui, por exemplo, requisitos de sistemas, ele está aqui, ó, no site da Mathworks, olha lá, System Requirements. Então, se vocês entrarem no documentation e procurarem por External Language Interface, todo esse, e vir aqui, ó, calling MATLAB from Python, todas essas informações elas estão aqui. Então você tem o get started de Python, as Python functions, como que, por exemplo, start MATLAB Engine for Python, como que faz a MATLAB functions, as Python classes, instalação, get started, session management, tudo isso, fazer o handling, fazer call. Apesar de ter dado um erro, isso aqui foi um erro mais localizado, tá? Isso aqui estava rodando. Esses erros aqui eles aconteceram porque eu refiz o processo de instalação, então ele deve ter dado algum problema no path. Então, deve estar com algum path aqui errado. A gente pode até dar uma olhada, eu posso te dar uma olhada depois. Mas esses demos aqui eles estão tudo aqui, tá? Tem aqui inclusive ó, os version Python suporte para cada versão. Isso aqui é importante. Então, por exemplo, 2014 a 19 e agora 2020 também 2020B também suporta 3.8, tá? Que é a que eu estou usando. Isso que eu estou usando 3.8. Tem algumas informações aqui quais são os suportados e ele não, o Compile SDK não suporta Python na R2.14 e 2.15. Então o suporte com MATLAB Compile SDK, ou seja, criar uma library, só é possível a partir de 2015B, para vocês usarem no Python. Então tem que tomar cuidado com isso. O Python Client Library também suporta no MATLAB Production Server, que é um servidor de produção do MATLAB. Tá? Python Libraries em MATLAB, que são como que você usa. Então, no caso, a gente usou list, test wrap, mas vocês têm outras libraries, né, tudo, vocês só precisariam estar com elas instaladas, tá, dentro do ambiente Python de vocês. Então, se você quiser instalar qualquer módulo, tem um módulo Weather, tem um módulo Math, alguma coisa, você instala aquele módulo e você consegue utilizar ele no MATLAB sem problema nenhum. Ele só precisa ter instalado no Python. Então tem tudo isso aí. E aqui, por exemplo, como que passa dado e se, por exemplo, alguns troubleshootings, né? Se, por exemplo, eu tenho uma função chama Python myFunction, como que eu resolvo? Tá? Então, o que, que você faz? Você vai lá no Python, execution, e aí você pode, por exemplo, importar um módulo. Então, o inverso também é verdadeiro. Você pode criar um módulo no Python e aí usando esse PyImport, import lib, import module, mymod, se ele não tiver no path, né, você consegue importar o módulo, seu módulo e utilizar ele. Então tem algumas coisas, alguns conflitos. A cada versão de MATLAB, essas funcionalidades vão sendo aprimoradas. Então, obviamente, tem algumas coisas ainda que estão sendo aprimoradas, mas tudo isso aí funciona bem.
é só essa aqui que deu problema. A parte do TensorFlow Keras, ele está aqui dentro da região Deep Learning, então assim, é que realmente deu problema na instalação desse idioma aqui. Se não fosse isso, ele estaria funcionando, tanto que ele funcionou aqui antes, mas deu algum probleminha aí, que eu não sei o que foi, na instalação da idioma. Bom, tá aqui, esses aqui. E pessoal, bom, é isso. Não sei se tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, podem postar aí na parte de perguntas. A gente tem bastante integração entre as duas ferramentas, entre Python e MATLAB, e inclusive com Deep Learning também. E se houver alguma dúvida, quiserem perguntar aí no painel de pergunta, eu estou disponível. Caso contrário, gostaria de agradecer aí a todos a presença. Desculpe aí alguns errinhos que deu, algumas travadas no computador. É um pouquinho normal, que a gente está usando muita memória, então acontece mesmo. Está usando memória de transmissão, tudo isso. Gostaria de agradecer, espero que tenham gostado e espero vocês no próximo webinar. Agradeço a participação de todos, muito obrigado, um ótimo dia.